Aí tá bom. Antes de falar especificamente de câncer, Falou. Câncer é um grupo de doenças que vocês vão ter que entender que é uma revolução, uma revolta. Uma revolta, porque até agora nós tínhamos visto coisas normais. O que são coisas normais? Coisas normais são células morrerem, células crescerem, células acumularem pigmentos, células responderem vazarem, segurarem sangue, fazendo isquemias, tudo mais. Tudo que nós vimos até agora, na realidade, foi relativamente normal para o corpo. Faz parte do dia a dia. Porque se você pensar em São Paulo, você tem pessoas que estão andando na rua, você pega um dia de metrô mais complicado, você tem chuva, você tem casas que caem, você tem coisa assim, mas tudo isso está dentro de uma organização normal dos tecidos. Certo? Isso é importante vocês pensarem que, de qualquer forma, todas as pessoas que estão em São Paulo estão querendo que São Paulo continue. Não é verdade? Com chuva, com buraco, sem buraco, com coisas assim e tal, com pigmento, sem pigmento, com essas estruturas todas, essas pessoas querem que continue. E quando nós falamos em apoptose, nós falamos que toda célula normal tem a habilidade de morrer por São Paulo. Então imagine que aquela cidade é enorme, tal, e cada pessoa tem até o gosto de morrer pela sua cidade, certo? De defender a sua cidade até o extremo, tudo mais, tá? E de participar de uma organização da cidade, com ruas, com casas, reparando situações, funcionando, acumulando, ajeitando, vivendo uma vida dentro de um governo como um todo. Tá? Existe uma resposta imune, que vocês vão ver nas próximas semanas, em que os detalhes vão ter, mas vocês vão ver que tudo isso está dentro de a gente usa às vezes a palavra conserto, dentro de um acordo que todos os tecidos estão, todas as coisas estão organizadas. E ao mesmo tempo vocês sabem o que é câncer. Então, câncer é quando existe uma revolução. Então, por exemplo, qual é o câncer do Rio de Janeiro? Qual é a parte do Rio de Janeiro que não obedece ao conceito da cidade, à organização da cidade? Violência urbana. Então, o Morro da Rocinha, que você tem que falar com o cara, que você tem que conversar e tal. Eles são tumores benignos, porque eles não metastatizam, certo? Ok? São como se você imaginasse que as pessoas que não obedecem ao prefeito na cidade, que não obedecem a essa lei do município, são as pessoas que vão virar cânceres. Muito bem. Tá? Então, o câncer é uma doença muito frequente. Mata 1 em cada 3 pessoas dos Estados Unidos e no Brasil já está matando 1 em cada 2. Não, 1 em cada 4. Certo? Por que mata tanto? Bom, porque nós estamos ficando o quê? Mais velhos. Certo? E um dos fenômenos que vocês vão ver é que na senescência você vai ter maior quantidade de câncer. Outra coisa que é interessante quando vocês pensam em câncer é que o câncer, mesmo dentro de um câncer, ele não é uma coisa só. Se vocês pensarem exatamente no traficante da Rocinha, certo? Qual é o sonho do traficante da Rocinha? Ele quer dominar o Rio de Janeiro todo? Sim, mas não é só isso que ele quer ser o dono. Então, quando você pensa em câncer, todas as células do câncer lutam para ser a célula predominante. Então, na realidade, quando você pensa em um câncer, ele não é um câncer. É um ajuntamento de revoltosos que ainda não se decidiu quem vai ser o chefe. Todos querem crescer independente. Se você pegar qualquer um deles, o que ele vai tentar reproduzir? Uma favela da Rocinha, onde ele caiu. Que coisa horrível, que exemplo lastimável você está usando. As pessoas da Rocinha são trabalhadoras. Sim, assim como os vasos sanguíneos que tem dentro dos tumores, eles também são trabalhadores.
Eles não estão sabendo que eles estão levando comida para tumor. Eles estão levantando comida porque aquilo tem um vaso, tem alguma coisa. Tá? Então, os cânceres gostam de efeitos hormonais. Por quê? Porque nós crescemos com hormônios. Então, os órgãos que normalmente têm estimulação hormonal, então útero, mama, próstata, tal, são mais suscetíveis a esses cânceres. Certo? Os homens têm mais câncer que mulher por causa de uma coisa que eu não sei se vai ser falada para vocês, porque a vigilância imunológica do homem é diferente da vigilância imunológica da mulher. Certo? A mulher tem uma vigilância epidemiológica voltada para poder resistir a aguentar um parasita dentro dela por 9 meses, que é a gestação. Nós não, né? Os homens não. Eles não têm que aguentar isso. Então, as respostas imunológicas são diferentes. Por isso, as mulheres têm lúpus e os homens não. Lembra dessa doença? Lúpus eritematoso sistêmico? É uma doença autoimune. Ela ocorre muito mais em mulher, porque o sistema imune das mulheres é mais eficiente. Por ser mais eficiente, ele controla melhor os cânceres que a gente tem e os homens morrem mais de câncer. Tá? Bom, todo câncer tem que conseguir fazer 3 coisas. Ele tem que fazer, primeiro, ser capaz de crescer independente das células. E como eles escapam do controle imunológico, a primeira coisa que eles têm que fazer é bloquear a apoptose deles. Porque a gente sabe que toda célula que está responsiva ao governo, ela morre por apoptose. Então, eles têm que bloquear a apoptose. Segunda coisa, eles têm que fazer uma invasividade. Eles têm que ser capazes de invadir o outro tecido. Porque se eles respeitarem a membrana basal, que é aquele limite da casa deles, eles podem até fazer uma casa bem grande, muito sofisticada. Mas como eles estão só naquela casa, eles não matam as outras casas. Essa parte eu vou falar depois, que é a invasividade. Crescimento e invasividade. Quando eles saem para a rua e vão se fixar em outras cidades, divertir, ou então trocar de bairro em São Paulo, aí eles são metastáticos. O que é metastático? Metastático significa que ele é capaz de morar em um outro lugar. Tá? Então isso significa metástase. É lógico que tem alguns lugares que são tão importantes que os tumores não precisam dar metástase para matar o hospedeiro. Fala de um lugar que você pode morrer se você tiver um tumor localizado nele. Pulmão não, pulmão você aguenta bem. Cérebro você morre. Cérebro tem uma caixa óssea fechada, então se você tiver um tumor lá. Então todo tumor cerebral a gente chama de maligno. Embora só tenha um maligno, mesmo que eu tenha atualmente forte. Os outros não são malignos. Eles são benignos porque eles não ultrapassam os limites do cérebro, só que eles te matam porque eles estão crescendo num lugar que não tem espaço. Ok? E uma coisa interessante é que os tumores, para conseguir crescer, eles precisam ser vascularizados. Então, um fenômeno que vocês vão descobrir logo que é importante é a capacidade do tumor de produzir os vasos que o alimentam. Eu tenho que atrair você. É que nem o traficante quando ele vicia as pessoas. Ele vicia as pessoas para que elas continuem pagando a ele para ele poder se alimentar. Ele só ganha se ele viciar as pessoas. Então ele dá até droga de graça, não é isso? No começo, o cara começar a usar. Depois ele cobra quando o cara está precisando tomar. Essa é a regra. Certo? Essa é o jogo total. Mesma coisa acontece aqui. Vascularização. Muito bem. Tudo isso que eu falei é muito importante, mas depende de mutações no genoma da célula. Tá? Eu tenho que desligar ou ligar genes que controlam as células para elas fazerem isso. Por incrível que pareça, não são muitos genes. São poucos. São todos relacionados à divisão celular. Tá? Para criar o primeiro passo, que é esse passo aqui. Certo? É a indução do câncer. Tudo que eu vou falar na aula de hoje é desta parte aqui. Ok? Esta parte aqui e esta parte aqui, vou falar quinta-feira. Que vocês também têm que entender que um câncer é como uma cidade, mas ele tem que fazer estrada, rua,
tal, ele tem que decidir onde ele se instala, e esse é um aspecto importante. Eu vou falar isso junto com o envelhecimento, porque de certa maneira são as duas coisas que estão relacionadas. Tá? Muito bom, próximo. Bom, os genes que estão característicos das células cancerosas, eles estão voltados para a indução da multiplicação celular. Então, toda célula tumoral é uma célula que não devia estar dividindo e está dividindo. Aqui vem alguns conceitos interessantes para vocês, certo? Para fazer o crescimento da célula, os genes que devem ser desligados, certo? E deve ser resolvido o problema daquela célula parar de crescer naquele instante. É o controle da cidade. Então, num determinado instante, por exemplo, a sua célula X da pele, ela para. Ela fala, bom, agora aqui eu vou fazer queratina e vou morrer quando eu sair. Não vou mais crescer. Vou exercer minha função. Certo? A apoptose dentro do organismo é fisiológica. A célula se suicida por prazer para conservar a cidade. E se você quer que essa célula se reproduza, o que você tem que falar para ela? Se reproduz, né? Dá o sinal. Dá o sinal de reprodução celular. Então, o começo do câncer começa com os sistemas que são de inativação ou deleção, algum motivo, que perde a capacidade de controlar, de desligar a divisão celular. E a célula vai fazer um crescimento independente. Só que se ela fizer um crescimento independente só na vila dela, não acontece nada. Ela vai ter esse crescimento e vai crescer ali. Se ela está sozinha, ela vai fazer um montinho, aí vai faltar o que para ela? Como é que é a organização na cidade? Imagine que todo mundo da favela mora em um barraco só, num quarto, né? Certo? Vai cair gente pela janela, vai morrer gente, porque um vai empurrar o outro, certo? Vai dar confusão. Então a mesma coisa acontece. Se uma célula não aprende a fazer invasividade e aprender vascularização, o que acontece com ela? Ela fica crescendo ali, sozinha. Enquanto aquele vaso que a alimenta conseguir manter o alimento dela. Só que ela está lá, a porta está lá. Então, nesse caso, no meio do tumor, vai ter complicações. Certo? Segunda coisa, as células não são iguais. Certo? Então, por não serem iguais, as células tumorais têm uma variabilidade de número cromossômico. Tá? Mesmo as mais diferenciadas, certo? Mais organizadas, tal, sempre tem uns 3 ou 4 cromossomos a mais, ou tem uma mutação a mais. Tal. Então a gente chama que elas são hipotetraploides. E uma coisa interessante, que aí é difícil de nós entendermos, é que elas se dividem mais lentamente que a célula normal. E nunca para de dividir. Aliás, só para vocês saberem, de cada divisão de célula tumoral em geral, certo? De cada 10 filhas, só 6 ou 7 sobrevivem. 4 morrem, porque com a divisão celular é muito complicada, certo? Porque elas têm um número maior de cromossomos, acaba morrendo porque não veio o cromossoma certo. Por isso que elas são hipotetraploides. Porque quando você mede, elas têm mais cromossomas que o normal, mas tem que ter todos os cromossomas dela. Então, se tem que ter todos os cromossomas dela, elas têm 46 mais alguns que vieram na confusão. Mas se elas tiverem 40, morre. Então, quando você olha tumor, vocês vão ver tumores na próxima semana, vocês vão ver tumores e vão olhar e vão falar, ó, eu vi mitose, que é uma coisa rara. Tem até um slide com mitose aqui. Todo mundo fala, ó, eu vi mitose. Por que você viu mitose? Porque a mulher ficou na janela o tempo todo pelado. Certo? Então ela não conseguiu entrar para dentro. Então uma mitose devagar. Certo? Ela ficou, demora muito mais tempo para fazer sua divisão celular. Tá bom? Muito bem. Aí vocês falam, bom, mas você está falando que a célula tumoral divide devagar.
certo? A célula tumoral morre as células filhas. Ué, por que o tumor cresce? Por que o tumor cresce? Não devia crescer, né? Não é verdade? Devia ir mais devagar. Então, por que cresce? Porque ele desliga os mecanismos de imunidade. Não. Nem sempre. Às vezes você rejeita ele. Mata. O normal é você eliminar o tumor. Quantos tumores está fazendo agora em você? Milhares, milhões. Milhares. Milhares. Milhões não. Milhares. E o seu sistema imune está vigiando você e botando ele, matando todos eles. Mas por que o tumor sobrevive? Não é só porque ele escapa da resposta imune. Na realidade, ele sobrevive quando ele consegue manter uma velocidade de crescimento maior do que a capacidade de degradação dele e consegue fazer aquelas duas coisas, invasividade e vaso. Tá? Mas uma característica do tumor, que é a clássica, é que ele não para de crescer. Então, se você pegar um fígado normal, cortar um pedaço do fígado normal, tal, ele normalmente, em um mês, ele recupera. Você pode cortar 90% do fígado, ele volta ao normal. Ele cresce, ele é rápido, ele é normal. Já um hepatoma fica crescendo devagarzinho, certo? Vai crescendo, passa 6 meses, o cara está com o hepatoma lá ainda, tal, parará, e vai matar o cara daqui 2 anos, certo? Por quê? Porque ele cresce devagar. Não que ele deixou de ser tumor, mas ele também não para de crescer. Muito bom. Este conceito, não parar de crescer, é um conceito complicado. Mas vocês vão ter que aprender que tem que ter esses dois conceitos. Primeiro, que cresce, se divide mais lento que o normal, não para de dividir, e que a célula normal é mais eficiente. Senão nós não entendemos como é que funciona o tratamento do câncer. Tá? Próximo. Bom, nem todo tumor é igual. Então aqui a gente está mostrando para vocês que as células podem crescer por vários estímulos. E tem que lembrar, por exemplo, que aquele fígado regenerado não é um tumor. Aquele fígado que regenerou é um tecido normal hipertrofiado. Ele respondeu a uma situação de estresse. Ou seja, para a cidade, reconstruir aquele bairro foi importante. Então ele está sob controle do processo. Tem tumores que crescem dentro de vilas, certo? São os benignos, que podem ser, por exemplo, que nem a verruga. É um crescimento lento, de aparência quase normal, mas não invade os tecidos. Ele fica exatamente daquela rua que ele está crescendo. Ele não invade a rua, ele não faz outra rua, ele fica lá. Aí ele vai crescendo devagar, lógico, porque se ele crescer muito rápido, falta comida. Tá? E aí tem as malignas, que tem um crescimento constante, que pode parecer rápido, que não respeita os limites do tecido, e que formam sementes à distância, que são as metástases, e que as células são imaturas, e principalmente isto aqui, vocês têm que lembrar sempre, diferentes entre si. Você, na realidade, não está trabalhando com uma revolta organizada onde todos os soldados são iguais. Você está trabalhando com uma revolta complexa, onde todos os soldados são diferentes. Então, para ganhar de um câncer, você precisa matar soldados diferentes, complicados. E você precisa ter a sorte de matar todos os soldados. E quem sobrar vai virar câncer. Parecido com o original, mas não igual a ele. Tá bom? Então isso é um conceito importante. Próximo. Bom, como isso ocorre no tecido? As coisas não acontecem de repente. As coisas acontecem numa sucessão de eventos que vocês vão acompanhar agora, que são eventos que mostram para vocês o que está acontecendo. Então, muitas de vocês jovens aqui já fizeram mamografia e o paciente e o médico falou: olha, você está com uma fibrodisplasia benigna, certo? Então esse caroço que você achou na mama não é maligno, porque ele na realidade acha que o seu caroço é normal, é uma diferenciação do seu corpo, certo?
está normal do ponto de vista de local? Não, é uma casa torta. Mas ela está dentro do conceito normal que você pode encontrar. Então ela é uma displasia só. Não é uma metaplasia. O que é uma metaplasia? A metaplasia é uma casa diferente. Então é uma padaria num bairro só de fábrica. Vai morrer de fome, né? Certo? Então não dá certo. As células estão imaturas e aberrantes. Isso aqui é uma informação que vocês vão ver nos tecidos. Uma célula aberrante é uma célula que é diferente do normal. Então, por exemplo, se vocês olharem para mim, eu sou normal. Sou razoavelmente, né? Falta o quê para eu ser completamente normal? Menos barriga e mais cabelo. Certo? Então, na realidade, vocês deveriam falar assim, é uma célula senescente. Ok? Mas muito bem. Existe uma normalidade morfológica quando a gente fala. Existe uma normalidade funcional. Quer dizer, você sabe que um japonês fora do Japão está errado. Ele está morando no Japão, não é isso? Então, o local está errado. Se você pegar uma situação, uma menina trabalhando de operária na obra, carregando um saco de cimento, deve ter alguma coisa errada, não é isso? Porque não é a posição social normal dela. Então, essas coisas são diferentes. Agora, as formas das células, elas parecem mais células jovens. Então, por exemplo, como é que é uma célula na pele? A célula na pele, ela vai produzindo queratina e vai virando córnea até que no final é pele. Se você achar uma célula jovem aqui, saindo da pele, está errado. Certo? Então, esse fenômeno de estar fora do lugar e da diferenciação, a gente chama de displasia. As displasias são extremamente importantes porque elas são frequentemente chamadas de neoplasia in situ, ou seja, elas são cânceres in situ. Mas elas não são câncer. Elas são células cancerosas que não conseguiram fazer nem a parte de vascular, nem a parte de invasividade. Ok? Então, é um câncer começando. NIC, que os caras chamam agora. É o passo inicial. É diferente do normal, mas não é absolutamente patológico. E está dentro do lugar e não está hipertrofiado. Tá? Ela pode ajudar você, porque pode sair com várias formas diferentes. Tem vários nomes. O melhor, para mim, é displasia. Mas, carcinoma intraepitelial, esse aqui também, neoplasia in situ, também é assim. Próximo. Bom, e aqui estão os tumores. Certo? O que é um tumor? É um grupo de células que não respeita os seus limites, ou que mesmo respeitando os seus limites, cresce acima do normal. Está vendo aqui? Ó? Este aqui é um tumor benigno, que está dentro de uma estrutura organizada, tem uma cápsula, portanto ele não invadiu e deu legal. Já um tumor canceroso espalha mais, certo? Dá para ver perfeitamente nesta aqui. Isso aqui é uma verruga normal, certo? Dá para ver que é uma verruga? Que cor é o cara? Que cor é o cara? É um velho branco, né? Certo? Dá para ver que é velho, não dá? Por que você viu que é velho? As rugas. É, as rugas, muito bem. Tá, e vai estar tudo controlado, concorda? Está desse jeito aqui, ó. Certo? Então isso é uma verruga normal, de um velho. E ali? Já é tão velho? Nem tanto, né? Não tem tanta ruga. E, que coisa estranha, está preto, né? Certo? Preto é melanina. E vejam as fronteiras. Dá para ver bem as fronteiras? Não, se vocês olharem na parte de baixo, primeiro, já chama a atenção que a cor não é igual, né? Tem partes brancas e partes pretas. Tá vendo aqui, ó? Se eu consigo mostrar para vocês. Aqui, ó. É branco, que é preto. Dá para ver que tem um infiltrado aqui, ó. E aqui, ó. Gozado, quem está entrando aqui, o que é? O branco, né? Não é? Esta célula aqui é uma célula ectodérmica.
é o melanócito. Ele faz a cor da pele. Certo? Que lá é o melanoma maligno. Tem que tirar fora. Porque os melanócitos são células perigosíssimas. Por quê? Porque tem alguma parte do seu corpo que não é colorida. Não vale chutar a palma da mão. Mas ó, seu cabelo é, sua pele é. Então, se você tomar sol, você fica bronzeadinho inteirinho. E estas células, elas migram, certo? Quando elas morrem, elas dão aquela doença do Michael Jackson. Vitiligo. Certo? Mas é só isso. Tá? Então é aqui essa parte. Então, macroscopicamente ficou legal. Certo? Eu vou mostrar no micro depois para vocês. Próximo. Bom. Aqui, novamente reportando que tem as células neoplásicas malignas, têm características diferentes. Elas são hipotetraploides, certo? Elas têm um núcleo maior, porque elas têm que albergar mais cromossomas. O núcleo pode ser aberrante, as formas aberrantes. Por quê? Porque você tem que guardar aqueles cromossomas a mais, eles não estão sendo usados. Então você põe num canto. Então fica uma parte mais escura, hipercromática do núcleo, tal, e o resto funcionando. Tá? Ela não funciona bem como órgão. Ela tem uma menor função celular e menos citoplasma em relação à célula normal. A célula normal funciona direitinho, então o Volkswagen, tudo certinho, rodinha, tal. A neoplásica é uma bicicleta de 3 rodas. Parece um carro? Parece, mas só tem 2 portas. Não, 3 portas, é um Veloster. Certo? Ok? Tem portas diferentes. Tem pouco lugar para você sentar e muito motor. Tá? E esse citoesqueleto, quer dizer, a estrutura como a célula se forma, também é alterável. Ele tende a ser menos organizado. Então é uma célula que assume a forma do meio externo. Então, se o meio externo é fino, ela fica com aquela forma. Se o meio externo é liberado, ela vira globosa. Tende a fazer isso. E as suas proteínas de superfície são diferentes. Como? Todo tumor se lembra de como ele era criança. Então, por exemplo, quando você pensa nas suas células, as suas células, elas cresceram bem do 0 a 6 meses de vida intrauterina. Quando você saiu de uma célula única e virou um nenê. Então você passou de 5 miligramas de volume, passou para 2,5 kg. Depois, de 2,5 kg para 50 kg, é 20 vezes só de aumento. Perceberam? Não é igual como você cresceu na vida fetal. Então, durante a vida fetal, você faz isso. Segunda coisa, a vida fetal nossa é uma vida embrionária, dentro de uma mãe que nos protege de tudo. Dentro de um útero. Eu tenho que ter, por exemplo, coisas que roubem coisas da mãe. Vou explicar para vocês. Quando eu sou nenê ou sou bebê, eu tenho uma hemoglobina que chama fetal. Esta hemoglobina fetal, ela serve para roubar hemoglobina da mãe e levar oxigênio para o nenê. Quando o nenê nasce, ele não precisa mais de hemoglobina fetal, porque ele está respirando com os próprios pulmões, não está respirando através da placenta. Então, nós temos proteínas que são específicas da vida fetal. A hemoglobina fetal é uma delas, a alfa-fetoproteína é uma outra proteína fetal importante. A fetuína, que é uma proteína de transporte que tem no sangue, ela chama fetuína. Ela é igual à albumina que a gente tem no sangue. Só que ela rouba coisas da albumina para dar para o neném. Entendeu? Ela tem que ser mais ávida por certas coisas para poder transportar. Quando o câncer começa a nascer, a primeira coisa que ele faz é ativar esses genes fetais. Então ele começa a expressar proteínas que não deveriam ser expressas na diferenciação celular. Então são essas proteínas fetais. São importantes porque nós vamos usar elas como marcadoras de coisas. Elas são fetais em geral. E segunda coisa, elas são burras. Por quê? Porque elas foram feitas para um organismo de 2,5 kg, você está com 80 kg. Certo? Então elas não carregam a mesma quantidade, ou elas são mais caras de fazer, elas eram importantes quando você tinha vida fetal, mas agora são mais caras, então a célula tumoral é burra, sempre.
mas é uma burra persistente, perseverante, certo? Difícil de matar, porque é burra, certo? Um leão, você ou mata logo ou morre logo, certo? Um tumor não, o tumor é tudo devagar. Muito bom. Em geral, as características das células tumorais passam aos seus descendentes, mas de uma maneira muito pior que o normal. Então existem populações de células cancerosas, elas não se respeitam, porque as células não respeitam nem o hospedeiro. O que uma célula cancerosa ia respeitar a outra célula? Então como é que é no centro do tumor? Tem comida? Não. Não tem. Então, frequentemente, o centro do tumor é necrótico. Principalmente se o tumor for mesenquimal, sarcoma. Tá? Eu vou mostrar os nomes deles para vocês. Então, vocês têm que pensar sempre em câncer como uma dinâmica de populações. E essa dinâmica de populações leva a falta d'água no centro, falta de comida no centro, necrose das células tumorais. Eles dividem ruim, então morre a célula filha, certo? Toda célula quer guardar o maior contingente de núcleos de DNA que ela pode para se resguardar. Quer dizer, não é que ela quer guardar, ela sobrevive melhor quando ela tem mais genes bons para ela. Então ela passa mais cromossomas para ela e passa para outra filha, morre. Então, para entender como é que funciona, é tudo uma dinâmica de populações. Ao entender que é uma dinâmica de populações, você vai entender que para tratar um câncer, você precisa matar todas as populações. Não adianta matar só uma. Certo? Aqui está estéril. Essa se mata fácil, mas não é isso. Certo? Então tem uma taxa baixa de sobrevivência mitótica, elas não se respeitam, uma come a outra. Às vezes tem, você vê assim, quando é tumor macrofágico, um come o outro. Porque ninguém mandou copiar. Copiou o cachimbo cai. Tá? Próximo. E aqui uma célula tumoral em cultivo. O que ela faz? Para pegar mais nutrientes, já que ela precisa de mais nutrientes, ela faz essas estruturas chamadas filopódios. Tá? Então as células tumorais, em geral, são recobertas dessas estruturas chamadas filopódios. Principalmente quando você coloca em cultivo de tecido. E num cultivo de tecido você conseguir que as células tumorais cresçam, enquanto as normais não crescem. Por que as normais não crescem? Porque ela carregou o suprimento, Não, no meio de cultura não. Eu ponho enquanto você quer. O que falta para ela? Falta o sinal cresça. Uma célula normal precisa do sinal cresça. Senão ela pensa o quê? Tem que fazer apoptose. Então, em cultivo, sempre as células tumorais crescem melhor. Então, todas essas linhagens tumorais que vocês ouvem a gente falar que cresce vacina, certo? CIRC, RILA, LLCNK2, RO, tem 200 nomes diferentes. São células de tumores. O normal, nós não conseguimos. Por quê? Por quê? O tumor não precisa do sinal cresça? O tumor não precisa do sinal cresça, então ele cresce sempre. Então nós conseguimos fazer, a nossa precisa. Então, por exemplo, tem uma célula humana normal que nós tiramos de um pulmão de um feto e deu sorte, nós tiramos o pulmão inteiro, dividimos várias vezes, crescemos rapidamente, então ela chama WI38. Nós achamos que ela dura mais uns 10 anos. Por quê? Porque agora ela já está na divisão 32 e a divisão máxima dela é a 60. Mas se você compra uma ampola, no primeiro dia você já gasta 10 divisão para encher a garrafa. E aí vai acabando. E aí uma hora para. E ela é ruim porque ela para com uma célula velha. Vocês vão ver uma célula velha? Célula velha é feia, é velha, tem ruga, certo? É horrível, pelanguenta, lastimada. Mas essa aqui não, essa aqui são boas. É bom para a gente crescer coisas nela, né? Então você pega uma célula tumoral, você pode fazer isso. Ou você pode fazer uma imortalização da linhagem humana normal. Isso a gente faz às vezes. Certo? O que você precisa para imortalizar? Transformar aquela célula em quê? Cancerosa. Certo? Muito bom. Muito bem. Próximo. Bom, o câncer é uma doença de acúmulo de informação, é uma doença genética. E tem alguns passos que são muito claros,
que devem ocorrer. Eles não são iguais em todo câncer, mas eles têm que ocorrer em cada câncer. Se eles não ocorrerem, não dá para ser câncer. Ou vai faltar comida, ou vai faltar alguma coisa, ou a célula vai parar antes. Então, nós escolhemos chamar esse processo de carcinogênese. Não tem nada a ver com preciso me alimentar bem e preciso navegar para conhecer. Eu preciso falar este aqui, preciso crescer sozinho. Tá? Esse é o primeiro passo que nós vamos discutir aqui. Para fazer esse passo, você precisa, próximo slide, entender que se você é uma célula normal, por inúmeros fatores, aqui está em inglês, mas pode ser carcinogênio químico, vírus, hereditariedade, radiação, então radiação é bobagem, é estocástico. Certo? Você vai ter 3 mutações que vão gerar uma célula normal, que vão escapar do sistema imune, dando um tumor, ou vão ser reconhecidas pelo sistema imune e vão ser destruídos. Qual é a normalidade? A normalidade é esta parte aqui. Até mesmo na AIDS, se você recupera a resposta imune, ele limpa. Tá? Então, tumor depende de uma persistência. É que nem quando você faz a crisma, os caras falam que você tem que perseverar depois da crisma. Não tem a perseverança? Você tem que ir na igreja, perseverar. Certo? Então, o tumor é a mesma coisa, ele persevera. E ele tem que tempo para ganhar de você. E que então atender? Eu estou com um neto internado. Oi, filho. Tá bom. Tá legal. Falou, sucesso. Então, essas mutações vão ocorrer em alguns genes aqui, que são genes que são importantes para acontecer o crescimento da célula normal. Como eu quero dizer para vocês? A célula precisa ser anormal mesmo. E precisa dar certo. Então hoje, vocês aqui agora, olhando para vocês, eu devo estar vendo aí crescer mais ou menos uns 100 mil, 200 mil cânceres em vocês. Só que, primeiro, dos 100 mil, 50 mil ou 70 mil são burros. Ou seja, eu virei um câncer e eu virei um câncer, morri, certo? Ok? Não são inteligentes. E dos 30 mil que sobraram, a sua resposta imune fala: olha, você está meio estranho, você está na esquina parado esperando o quê? Tchau, não, você é besta, vem cá e eu te mato. Pá, mata você. Então elimina você desse jeito. Certo? Este é um modelo. Agora, eu posso ter mais ou menos indução disso aqui. Mas o balanço dessa estrutura toda depende deste pedaço aqui, que é a primeira aparência. Vamos estudar isso aqui para ver como é que chamam esses genes que estão envolvidos. Vamos ver se são só 2. Só 2. O terceiro é meia boca. Mas dá para entender. Vamos lá. Pronto. Então, como é que começa o tumor? Bom, é lógico. Você está usando o cólon normal, apareceu um pequeno adenoma benigno. Certo? Esse adenoma benigno vai continuar, de repente vai ser ativado um oncogene dele, certo? Que foi ativado, portanto, antes de ser ativado, ele era um proto-oncogene. Quando ele é ativado, ele vira um oncogene, certo? E perde um segundo gene de controle, são os dois, né? Um manda dividir e o outro esquece de mandar parar. Certo?
Entenderam? Um manda dividir, o outro esquece de mandar parar. Tá bom? Aí vira um crescimento melhor, certo? E vira um adenoma benigno. O que acontece com ele? Nada, ele está protegido aqui, é um pólipo intestinal. O cara vem na colonoscopia, tira fora isso de você. E esse aqui não, esse aqui já invadiu para frente. Lembre-se que o colo é um tubo, está dentro da barriga. Então, se ele furar para fora, vai cair células no peritônio. E aí você vai ter uma carcinomatose intestinal. Naninha. Tchau pra você. Certo? Muito difícil matar coisas plantadas assim. Certo? Próximo. Em outro tecido, você pode encontrar a mesma coisa, agora do ponto de vista microscópico. Certo? Esse gene APC aqui, que está no cromossoma 5, no braço Q do cromossoma 5, é um cresça. É um proto-oncogênito. Ah, quer dizer que tem vários proto-oncogênitos? Lógico, tem vários. Os proto-oncogenes são múltiplos. Para cada célula tem um tipo de proto-oncogênito. Para as células epiteliais é esse APC. O APC, certo? Inicia um começo do crescimento celular. Então, as mutações do epitélio normal passam a ser proliferativas. Aí acontecem várias mutações, tal, para. De repente, você tem uma mutação no gene supressor, que aqui é o RAS. E aí vai andando para esse pedaço maior. E finalmente você perdeu o P53, que é outro supressor mais importante. E aí você vira um carcinoma. E aí vai tendo mais alterações. Puxa, mas professor, todas essas alterações ocorrem em sequência? Ocorrem. Que coisa organizada. Não é organizada porra nenhuma. É uma bagunça generalizada. Só que quem tiver com a chave certa vai sobreviver. O que vai acontecer com uma célula APC mutada que não tem gene RAS? Fala de novo, só você fala. Morre. Certo? Então o que acontece com o adenoma que só tem a mutação do gene RAS? Só do APC? Morre. Mas aquela célula que tem APC mais RAS, o que ela vai virar? Ela vai virar esse outro, adenoma leite aqui, ó. Tá vendo? Porque ela fez uma seleção. Então quando a gente pensa nessas coisas, é tudo mostrado para nós como se fosse a célula 1, pega um gene, põe aqui na outra, tá? Não é. Isto é seleção. Na natureza, nada se adapta. Tudo se seleciona. Certo? E tem uma outra regra da natureza que é essencial. Natureza não dá segunda chance. Aproveita a primeira ou se ferrou. Certo? Basta ver que os dinossauros tiveram a chance dele. Duvidaram 300 milhões de anos. Certo? Agora tem um galinha para nós comer. Não é isso? A sorte é por aí. Muito bom. A mutação mais importante qual é? É essa. O que acontece se eu mudar num gene supressor de divisão celular, mas não tem um estímulo para dividir? Nada. Então, qual é a importante? É essa. A primeira. A segunda é importante para a seleção 2. Tá? E a terceira é importante porque você vai selecionando a eficiência do produto tumoral. Certo? Tanto que é normal, por exemplo, a gente vê um tumor, você está lá no pronto-socorro, diagnosticou um tumor. Certo? Você quer tratar no dia seguinte. Um cientista na supressão, às vezes não precisa, dá tempo. Por quê? Porque é um tumor que está lá há 5 anos. Tumor de próstata, por exemplo, em velho, quando você pega um tumor de próstata em velho com mais de 80 anos, você precisa julgar se vale a pena tratar o tumor ou se o velho vai morrer de alguma coisa antes. Tá? Então, tem as velocidades de crescimento. Muito bem, próximo. Bom, como é que são os nomes dos genes? Então, nós temos 2 grupos de genes. Os proto-oncogenes. Ah, mas que nome, professor? Proto-oncogene de novo.
O senhor falou proto e fala oncogene. Qual é a diferença entre o proto, oncogene e o oncogene? O oncogene é o que está mutado. O proto é o que é normal da célula. Então, o proto, eles produzem proteínas que estimulam a divisão controlada da célula. Então, cortei meu fígado, joguei fora uma parte, vem meus proto-oncogenes e manda meu fígado crescer para o lugar. Perdi, ficou com um hepatoma, meu proto-oncogene virou um oncogene, e em vez de obedecer a ordem da casa, fica mandando aquele tumor crescer devagarzinho, tal, com a eficiência dele, tal, e vai dar um tumor para mim. Aí ele é um oncogene. Eles são necessários para promover o crescimento do tumor, mas não são suficientes. Por quê? Porque se só eles crescerem, o cara vai ter um tumor benigno. Tá? O segundo gene é o gene supressor de tumor. Eles são genes supressores de tumores. Nossa, quer dizer que na normal eles suprimem os tumores. Sim, na normal eles param a divisão celular de uma célula que esteja danificada ou lesada. Então, mas a célula sabe disso? Sabe. Sabe, a célula sabe, por exemplo, quanto ela tem de disponibilidade. Por quê? Porque quando começa a faltar uma certa coisa, ela detecta que aquilo alterou. Certo? Quando as mitocôndrias não estão recebendo oxigênio suficiente, elas vão para outra via e esquentam muito o ambiente. Então, precisa fazer proteína de choque térmico e tal, e você acaba detectando quantas proteínas estão alteradas. Em geral, essas genes supressores, eles controlam, certo, os oncogenes, os proto-oncogenes. Tá? Eles são controladores dos genes da divisão. Aqui tem uma importante citação, que é o retinoblastoma. O que é o retinoblastoma? O retinoblastoma, pessoal, é um tumor muito chato que ocorre no fundo da retina, em crianças pequenas, com 3, 4 anos de idade, e aí mata a criança. É uma situação horrível, porque é herdado. Certo? O que é herdado? O que você herda é uma cópia só do gene supressor de tumor do cromossoma 13. Então, no olho, o olho é 35% do genoma para fazer o olho. É um órgão muito especializado. Tem íris, coisas, você faz precoce. O neném nasce com um zoião grande. Você faz precoce. Depois você arruma tudo. Tá? O olho também é outra coisa interessante, sistema nervoso central. Tá? Então ele é bem diferente do normal. Então, nesse grupo de genes que constroem o olho, existe um gene supressor de tumor que mora no cromossoma 13 e que frequentemente morre um dos genes. Nós temos dois, né? Se morrer os dois genes, você nasce sem olho, tal, é ruim, você morre antes. Mas você pode nascer com um olho, com um gene. E aí você nasce bem. Só que quando você tem 3, 4 anos de idade, acertou uma mutação e aparece o retinoblastoma. Você só precisa de uma mutação agora, né? Já tem a outra. Deu para entender? Então, um gene muito sacana. Tá? Os genes da mama, que estão famosos hoje, porque eu não sei porque a Angelina Jolie tirou que ela não tinha, mas tirou. Certo? Esses dois genes aqui são os genes supressores de tumor da mama. E o P53, certo? É o principal gene regulador de epitélios glandulares. Então, como nós temos muito tumor de epitélio glandular, adenocarcinoma, de pulmão, de cólon, de mama e tal, este P53, que codifica uma proteína que regula a divisão celular, ele aparece em mais da metade dos cânceres. Ele não está ou perdeu ele. Ah, quer dizer que se eu perder um tumor, é bom. Às vezes acontece. Você tem ideia de como eu posso perder uma proteína? Não ter mais a proteína? A gente chama de knockout. Nós fazemos isso. Nós pegamos, mandamos um DNA para dentro da célula, que hibridiza com o gene dela e estraga o gene. Aí não consegue fazer aquela proteína. Tá? Vocês vão ver que isso pode ser feito de outro jeito. Próximo. Bom, qual é? Agora vamos rezar. Isso. Um oncogene promove a divisão normal, promove na função alterada
a divisão em tempo anormal de tipo diferente, é um fator de crescimento. Obrigado. Olá. Oi, filha, estou dando aula. Quem está falando? Maíra? Me liga daqui 15 minutos. Tchau. Ok? Então, o oncogênio promove a divisão celular, que vai ser, na vida normal, OK, mas na produção tumoral, anormal ou de tipo diferente. O que é tipo diferente? Eu formo uma célula mais primitiva. Tá bom? Depois, o gene supressor do tumor. Ah, mas professor, você devia ter colocado aqui quantos genes desses nós temos? Quantos desses genes nós temos? Temos um monte. Depende de cada tecido. Porque vocês não vão querer comparar os tecidos sem olhar para eles como eles são. Cada tecido vai ter o seu set de genes diferenciados que eles têm. Tá bom? O gene supressor suprime a divisão, falha na supressão, é uma molécula de checagem, um checkpoint, é a P53. Ah, o senhor colocou mais um gene aqui, enzimas do reparo do DNA. Eu nem falei isso, espero que o professor Coutinho falou para vocês do reparo. Falou? Bom, então tá fácil. O DNA do reparo, xeroderma pigmentoso, é o pior câncer que você pode imaginar para a criança. Ela não pode tomar nenhuma luz, senão ela vira um tumor. Certo? E esse grupo de tumores que se formam por falha de reparo, doença de reparo dá duas doenças interessantíssimas. Dá progéria, que é envelhecimento precoce, e dá câncer de luz UV. Ok? Bom, essas enzimas, elas são incapazes, o cara não consegue corrigir os erros. Ah, quer dizer que se eu sofrer uma mutação, eu consigo consertar o erro? 99% das vezes. E se for um erro que dá quebra dupla, que ocorre uma a cada 10.000 vezes, certo? A célula morre. Na primeira difusão mitótica. Essa é a morte mitótica que eu falei para vocês. Tá? Próximo. Na hora de eu parar, né? Tá? Então vou correr um pouco mais. Quais são os fatores que ajudam esses dois fenômenos genéticos a acontecerem? Então vamos lá. Primeiro fator, suscetibilidade herdada, que nem o retinoblastoma. Eu já pego um gene defeituoso meu. Então a Angelina Jolie tirou porque ela acha que ela tem um gene defeituoso, então ela vai ter mais risco de ter câncer. Então ela prefere colocar duas próteses e resolver o problema da vida dela, que ela não vai mais amamentar. É que nem a esterectomia daquela mulher que fala, vou tirar o útero porque eu gosto de menstruar. Não está errado. É uma opção pessoal. Os vírus, por quê? Porque os vírus são safados. Os DNAs virais podem ser inseridos no lugar da célula. E o que acontece quando ele entra no meio do gene supressor do tumor? Faz que nem eu faço para fazer o nocaute. Então eu faço nocaute com vírus. Eu interfiro naquele gene automaticamente. Eu posso fazer isso com um vírus que tem uma preferência especial por isso, que é o vírus do polioma. O vírus do polioma, que é um vírus pequenininho, ele tende a fazer tumores. Por isso que ele chama poliomas. Politumores. Tá? É o polioma. O polioma, ele imortaliza as células em cultura. Então o SV40, que é o vírus do polioma, é muito usado para fazer isso. E ele tem também, outra coisa que pode acontecer, o vírus pode carregar um proto-oncogene, ou um outro oncogene que é do vírus. Certo? Então o papiloma vírus, por exemplo, costuma ter isso. Ele tem um oncogene dele que manda a célula crescer. Então toda vez que você tem infecção por papiloma vírus, você tem uma verruga, mas você não tem câncer. Você tem verruga. Para aqueles moços mais antigos, que tem crista de galo, que é a doença venérea, nós temos crista de galo, que é um papiloma que infecta e faz tumores benignos que ficam carregando aqui. Aí você queima, acaba tudo. Você pode ter carcinogênese química. Quais são os carcinogênicos? São os agentes que causam mutação. Então, quer dizer, é tão simples assim você falar em carcinogênese. Você fala, tem dois genes. Qualquer coisa que alterar esses dois genes vai dar câncer. Esses três, né? Contando o reparo de DNA. Sim. Quando? Quando você tiver a chance dos três se encontrarem. Então, por exemplo, qual é a chance de você ter carcinoma
se você viver na Geórgia Superior. Não tem nenhuma indústria, só tem cabra, certo? É 3 mil metros de altitude, certo? Tem pouco oxigênio, portanto você não vai oxidar, certo? E você só come leite de cabra e cabra. Só essas duas coisas. No literal. Degustando a cabra. Certo? Ok? Então, desse jeito, você não pega nada. Então as pessoas na Geórgia morrem de velhice. Já aqui em São Paulo, você tem asbestos, cloreto de vinila, benzeno, outros, certo? Aquele negócio que você põe no miojo, que fica vermelho, não tem aquele molho lá, aquilo não é tomate, nem a pau, né? Você tem um pouquinho, de repente virou um monte de coisa, certo? Aquele, vocês que tomam kite, aquele aspartame que tem no kite, 2 aminoácidos bem tantana assim, que dá depressão, tal, parará, essas coisas, não tem? Tem várias coisas. Hoje nós somos reis das coisas químicas. E nós podemos fumar as coisas, certo? Que são os hidrocarbonetos das fumaças do cigarro. Pode ser cigarro de alface, pode ser cigarro de tabaco, pode ser qualquer coisa. O cigarro de tabaco mata pelo câncer de pulmão e pelo infarto do miocárdio. O infarto do miocárdio é a nicotina. O câncer de pulmão é igual ao alface que funciona. A maconha, qualquer coisa. Ninguém manda queimar. Queimou e cheirou fumaça, vai pegar. Não vem de narguilé, não, que narguilé é a mesma bosta, você está puxando a fumaça. Certo? Muito bem. E podem ser biológicos. Tem alguns carcinogênicos que são biológicos, como a aflatoxina, que é produzida da Amanita phalloides, que é um cogumelão assim, que às vezes dá nos lugares, confunde e mata todo mundo com ele. A radiação e os agentes físicos, como o calor e tal, tem um efeito estocástico. Tem um efeito estocástico. É o efeito da chuva. Então, se eu pegar e jogar uma gota d'água aqui, ela tem a probabilidade de cair em vocês. Uma de vocês vai pegar a gota d'água. Tá bom? Não é verdade? Ou não, cair numa cadeira vazia, não pegou. Se eu jogar 10 gotas, mais pessoas vão cair. Então, a incidência de radiação em câncer está no efeito estocástico. Lugares que tem muita radiação tem mais câncer. Mas é 2 vezes mais câncer. Não é feroz como a gente imaginava antes, tomar o raio-x e vou ter câncer. Tá bom? E tem uma outra coisa estranha. Em lugares que tem radiação no solo, tipo Itatiba, que sai radônio do solo, as pessoas têm menos câncer. Ah, porque aquele sistema de reparo é induzível. Então, quando você tem um pouco de radiação, você acaba se protegendo mais com o sistema de reparo e acaba consertando mais erros. Tá? Muito bem. O efeito pode ser luz UV do sol ou de câmaras de bronzeamento, estão em moda agora. Pode ser raio-x médicos ou odontológicos ou empresariais, como esse que a gente passa hoje para se proteger, certo? Os de raio-x dão carga. Tá? E finalmente radônios, raios cósmicos, radiação gama. Isso aí a gente vai usar para outra coisa. Próximo. Bom, não podemos esquecer do outro lado da resposta. Então, o sistema imune saudável, ele destrói. E eu perdi o negócio da pompa, que eu arranquei fora. Vou achar. Depois acho. Depois acho, já achei. Você tem um sistema imune saudável, procura e destrói as células tumorais. Ok? Ele usa o sistema de rejeição de tumores. Então ele precisa ter alguma coisa do sistema MHC, de cooperação celular, para livrar isso aí. Tá? Ele procura e elimina as células com características fetais. Na realidade, quando você cresce o corpo, as células imunes também eliminam as células fetais. Então, na realidade, usa o mesmo sistema para eliminar as células cancerosas. Tá bom? Às vezes, as células cancerosas são tão alteradas, são pequenas, ruins, safadas e sem vergonhas, que perderam os antígenos de descompatibilidade. E aí elas crescem muito rápido. Aí é o Leandro. O Leonardo, não sei quem morreu. O Leandro. É o Leandro. Pequenas células. Tá? Bom, lembra daquele efeito estocástico? Ocorre um aumento do risco de câncer pela perda de resposta imune com extremos da idade. Então, crianças de menos de 6 meses, quando tem tumores, são tumores ferozes. Certo? E velhos com mais de 80 são tumores devagar, mas impossíveis de parar. Tipo tumor de vesícula,
carcinosarcoma de endométrio, certo? Tem uns tumores de velho que você olha e fala, meu Deus, certo? Não tem conversa. Ok? E quando você elimina a função imune com drogas imunossupressoras, certo? Ou quimioterapia, certo? Ansiedade, depressão, estava escrito, eu deixei aqui, porque estava escrito, não acredito muito, e infecção pelo HIV e AIDS. Ok? Tá bom? Próximo. Bom, algumas contaminações ambientais arriscam o sistema. Então, são exposições a pesticidas, que são aqueles lugares que são com produtos agrícolas contaminantes na comida. Então, por isso a gente come orgânico de tabaco, certo? Então é bom. Hoje está passando do lado da coisa e os caras estão aspergindo, que nem agora. Foi o cara passou o avião em cima da escola, aí está com inseticida em todo mundo. Certo? Como reduzir esse risco? Então aí vem o tabaco, que é o inseticida dos produtos naturebas, e o piretroide, que é o toal, que é tóxico. Mata inseto, tem que ser tóxico. Certo? Então esses dois, vamos perguntar se algum dia vamos descobrir se eles são mais tóxicos. Mas seja como for, o efeito é estocástico. Então precisa fazer longas estatísticas para saber o que é. Rejeitos da indústria química do solo, que podem vir pelo lençol freático, certo? Ou pode ser inalados quando vaporiza do solo com as variações térmicas das regiões do ano. Tá? Os testes mutagênicos são extremamente interessantes. Por que está aí? Porque tem uma forma de você medir se uma coisa é carcinogênica ou não. Tem? Ué, vocês ouviram falar de carcinogênicos o tempo todo hoje, falando de mutação de gene. Não foi isso? Ora, se alguma coisa mutar gene, ela é carcinogênica. Isto é verdadeiro mesmo. Toda coisa que mutar gene é carcinogênica. E isso pode ser feito com um teste simples, que é um teste de mutação ao contrário. Que é o seguinte, você pega uma salmonela, que foi a do Ames, uma salmonela, tira ela timidina, timidilato quinase, que é uma enzima, com uma mutação de ponto só. Ok? Então aquela bactéria, coitada, precisa de timidina externa para crescer. Se ela tiver timidina externa, ela cresce. Então você tem ela no sistema. Se você expõe ela a alguma coisa, mas não dá timidina para ela crescer, ela não cresce. Só vai crescer as células que mutaram aquela mutação que ela fez. E que adquiriram de volta uma reversão da mutação que você causou. Entendeu? Vocês entenderam como é isso? Vou explicar de novo. Eu tenho uma salmonela, eu faço uma mutação na timidilato quinase e dou timidina. Aí ela cresce e não tem por que não crescer. Ela tem timina, faz a enzima, não precisa produzir. Quando eu ponho ela em contato com um agressor, um agente que eu suspeito seja mutagênico, ou terra, ou seja lá o que for, é a coisa mais simples que tem no mundo. Porque você não botou timina, cresceu salmonela, alguma coisa montou. E dá para contar o número de colônias de salmonela que cresceu. Então esse teste Ames, é a base da mutagênese moderna. Tá bom? Por isso que está aqui citado. E ele detecta a capacidade mutagênica total. Por exemplo, nós tínhamos um trabalho uma vez que nós esfregava a água nas costas do rato. O rato tem mais câncer quando você esfrega a água nas costas dele. Por causa do trauma. Fumava cabo, né? Todo dia você passava água 20 vezes, machucava o animal lá. Tá? Então, uma hora dava câncer. Mas aí o cara pegou e falou, poxa, o teste de Ames é a água. Aí o cara falou, não, é o esfregaço. Aí foi lá e mediu as células do cara, e as células tinham mutação. Dá para fazer as coisas. Câncer é gostoso de trabalhar. Só que é ruim de trabalhar. Por quê? Porque é sempre populações. Como explicar para você? Você fez as coisas e aí a população mudou. Se a população mudar, vai ser outro câncer. Próximo. Bom, então aqui, várias coisas que são associadas ao câncer, certo? Então, benzeno da leucemia, cloreto de vinila dá tumor de fígado, anticoncepcional dado em excesso com tumor de fígado, asbestos pulmão, radioisótopos leucemia, crono pulmão e tal. Próximo. Só para acabar com vocês rapidamente.
Os nomes dos tumores vêm do lugar que eles vivem. Então, sarcoma é um câncer sólido do tecido conectivo, carcinoma é um câncer sólido que vem de um epitélio, pode ser epidermoide, quando ele imita a epiderme, ou pode ser um adenocarcinoma, quando ele imita uma glândula. Tá? Linfoma, que é um câncer do tumor linfóide, que pode ser líquido ou sólido, depende. Leucemia é um câncer de células líquidas do sangue, células livres do sangue, tipo leucócitos, tal, eosinófilos, tem vários nomes, certo? Gliomas, que são células da glia do cérebro. O meningioma é um câncer das células da meninge, e o melanoma é um câncer dos melanócitos. Deveria se chamar melanocarcinoma, é o nome correto dele. Mas ele chama melanoma porque é tradicional. Próximo. Aqui a mesma coisa, só para dizer onde é o tumor que está. Porque quando ele é do osso se chama ósteo, quando ele é da junta chama condro, tal, e os nomes são universais. Próximo. Aqui a incidência de câncer, nos homens, próstata, pulmão, colo e reto, certo? Nas mulheres, seio, pulmão e colo reto. Oh, só trocou um órgão, é verdade. E elas têm útero também, bastante. E nós temos bexiga. Bexiga é o Mário Covas. Lembra que o Mário Covas morreu de tumor de bexiga? Bexiga é chato. Não gosto de bexiga. Esôfago também é chato. Câncer também. E aqui o diagnóstico importante que está colocado para vocês, os testes básicos que são feitos. Próximo. Nós curamos 70% dos cânceres hoje. Por quê? Porque vocês são alertas. Todas vocês palpam as tetas para ver se tem alguma coisa. É normal. Certo? Todas vocês querem fazer o Papa Nicolau, uma mamografia, tudo. Vocês estão preocupados, vocês querem viver. Isso é ótimo, por favor. E aí vocês vão no médico mais cedo. Alguns marcadores tumorais são identificados no sangue. São proteínas aumentadas de vida fetal. Qual é o mais importante? O PSA, que é o para nós homens, né? Todos os homens aqui, os velhos, todo mundo sabe quanto está o PSA dele. O meu está menos que 2. Certo? O HCG, que é um tumor da goitrotrofina coriônica, que acompanha os tumores de placenta, certo? E finalmente o antígeno carcinoembriônico, que é um antígeno que mata as coisas do epitélio digestivo. Muito bem, eu posso parar aqui a aula. O resto da explicação de como trata câncer, eu explico na próxima aula. Tá bom?